Era um dia comum, uma enfermeira estava no hospital onde estava atendendo uma mulher denominada Cecília Pegasus, mulher de um pintor denominado Maximilian Pegasus. Maximilian: enfermeira, qual é a situação? Mãe: Senhor Pegasus, por favor, podemos falar lá fora? Pegasus se levantou e foi em direção à saída com minha mãe. Mãe: pode ter uma alternativa provisória que a fará viver por mais 3 anos, no entanto ela não poderá fazer tudo o que fazia. Pegasus: o que vocês podem fazer? Mãe: podemos cuidar dela em casa, eu e um médico. Pegasus: se eu puder ficar um tempo a mais com ela eu aceito. Mãe: muito bem, farei seu desejo, senhor Pegasus. E minha mãe saiu depois de fazer uma reverência. Depois do tratamento hospitalar de Cecília, minha mãe e o médico foram com Pegasus para seu castelo em uma ilha. Minha mãe se tornou como uma confidente para Cecília, tanto uma como a outra, e um dia minha mãe disse que gostava do médico que cuidava de Cecília. Assim foram guardando esse segredo por 3 anos. No dia da morte de Cecília Pegasus, Maximilian estava a seu lado junto a minha mãe e o médico, que haviam ficado muito próximo de Pegasus, quase como uma família. Antes de morrer, Cecília deu suas últimas palavras aos 3 em ordem a um médico, a enfermeira e a Pegasus. Cecília: Kentaro, pare de ser covarde, pergunte logo a ela. E o que você foi minha melhor amiga e quero que diga a ele de uma vez, e diga agora antes que ele interprete mal a situação. Naquele momento minha mãe tentou juntar toda a sua coragem para falar, mas o médico falou antes. Kentaro, eu que gosto muito de você, desde a época que trabalhávamos em um hospital na cidade, mas não sabia se era recíproco. Sei que essa não é a melhor hora nem lugar, mas respeitando o desejo de nossa amiga que queria ver isso antes de ir, poderia me dar a honra de compartilhar o resto de minha vida comigo? Yuki, quase uma chorando, mas um pouco confusa. Sim, é claro que sim. Assim fazendo, o casal que os olhava chorar e Cecília terminar de falar com Pegasus, ouvindo cada palavra. Cecília: Pegasus, esses 3 últimos anos que consegui viver com você foram os melhores da minha vida e não gostaria de ir tão cedo se ainda tivesse outras opções. Agora só desejo um último beijo, por favor. Assim foi feito e Cecília morreu nos braços de Maximilian. Logo não havia mais nada a se fazer e meus pais voltaram a trabalhar na cidade. Alguns dias depois de seu tempo de luto, meus pais estavam almoçando com Pegasus e ele sugeriu que se casassem na ilha onde ele planetária a decoração. Meus pais concordaram imediatamente e foi lindo, segundo minha mãe, fazendo Pegasus até pintar uma imagem do lugar. 1 ano se passou e Pegasus contratou meu pai e minha mãe para trabalhar como médico e enfermeira particulares, onde dentro deste tempo eles foram para o Egito e os mesmos acharam escrituras em pedra de um antigo jogo das sombras, 4 relíquias douradas que Pegasus chamou de relíquias milenares, e uma tão escura como a noite sem estrelas, com uma pedra vermelha em cima presa, onde Pegasus disse ser o anel de Orixalcos com propriedades misteriosas. Depois daquele dia, meu pai ficou com o anel de Orixalcos e minha mãe com o colar do milênio. Pegasus ficou com o olho do milênio e minha mãe guardou o anel do milênio com ela. Nesse meio tempo eu nasci. Logo Pegasus criou o protótipo de um jogo chamado Monstros de Duelo, e como assistíamos desenhos juntos quase toda hora, ele me convidou para testá-lo. Só não sabíamos o que estava prestes a acontecer. Do nada meu corpo começou a emanar uma energia negra assim que coloquei a mão no deck. Quando a peguei era a rainha do cosmo e eu me sentia como se o toque de uma mãe estivesse em mim. Mas o que eu poderia dizer?
Eu tinha apenas 5 anos na época. Depois daquele incidente, tentei outros decks, mas alguma coisa os rejeitava e fazia com que eu não os usasse. Com 6 anos aconteceu o torneio do Reino dos Duelistas, onde meus pais foram colocados como eliminadores. Quando o torneio acabou, meu pai teve que levar Pegasus ao hospital imediatamente, pois não poderia curá-lo do que havia acontecido lá no meio de tanta gente. Minha mãe ficou responsável por entregar os prêmios e eu fiquei junto. Quando tinha 10 anos, minha mãe disse que meu pai havia morrido e deixado seu anel e seu baralho para mim, mas só poderia usá-lo a partir do exato momento em que completasse 15 anos. Eu coloquei escondido a Rainha Cosmos nele e concordei. Durante 5 anos eu fui para campeonatos regionais com um baralho de zumbis e outro de magos e demônios, ganhando alguns, perdendo outros. Era a vida, mas minha mãe nesse tempo virou campeão intercontinental com um deck que ela vencia sempre em 2 rounds. Logo ela recebeu uma proposta de emprego em uma escola para duelistas e estava praticamente tudo arrumado para irmos, menos o meu teste de admissão, que seria no dia do meu aniversário de 15 anos. Chegando lá, eu era o primeiro a fazer o teste e não sabia qual baralho usar. Faltava 5 minutos para a hora em que nasci e minha mãe disse que nesse quesito teria que ser bem pontual. Então me sentei na arena e disseram que meu examinador era PhD em duelo. Então eu já imaginava. Snob, filhinho de mamãe, fácil de provocar e irritante, provavelmente do obelisco azul. Eu acertei. Ele apareceu e faltava 2 minutos ainda para as 8h30. Examinador, vamos começar. 8h30, vamos começar. Examinador, mas são 8h30, seu insolente. Não, são 8h29. Pensamentos do examinador. Moleque insolente, você vai com o rabo entre as pernas pra casa da mamãe. Deu 8h30 e eu peguei o baralho que até então era proibido de usar. O baralho foi embaralhado e nós começamos com o examinador baixando 3 cartas e as tirando de campo com a forte tempestade, quando ele traz ao campo Golem engrenagem antiga. E finalizou sua vez. Logo peguei meu celular e liguei para o diretor da escola. Oi, sim, é o Gustavo Bani. Diretor, tem certeza que ele tem PhD em duelos? Shepard, você está duelando com o Crawler, não é? E nem perguntei, senhor, você é o Crawler? Crawler, sim, eu sou, e é doutor pra você, garoto insolente. Eu de volta ao telefone. Parece que é ele, sim, mas como alguém assim faz uma jogada de amador assim? Shepard, falarei com ele mais tarde. Bom duelo. E Shepard desliga. Eu com um suspiro de tédio. Tudo bem, esse duelo não vai ter nem terceiro round. Eu faço polimerização de 2 monstros guardiões das tumbas e invoco o sobrenaturalista. E eu vou contar um segredo para cada nível dos monstros que eu sacrifiquei. Ele ganha 100 pontos. Quer uma ajuda? Sacrifiquei um de 5 e um de 10. Ele tinha 2.000 pontos base. Crawler, 3.500. Meu golem só tem 3.000. É verdade, mas veja como vou te humilhar. Eu jogo o anel da destruição no seu golem, agora ele explode. Nesse momento Crawler estava com 1.000 pontos de vida. Crawler, como você não perdeu pontos de vida? Se chama anel de proteção. Você leva o dano e eu fico ileso. Mas ainda não terminou minha vez. Crawler espantado. O quê? Até agora só usei magias e armadilhas, professor, mas meu monstro não atacou uma única vez. E com esse ataque você perde. Disse que não iria ter um terceiro round. Supernaturalista, acabe com os pontos de vida dele imediatamente. Professor, acho que apenas meu nome não foi o suficiente para me reconhecer, então veja esse segundo deck.
Eu peguei 5 monstros do meu segundo deck e um campo mágico com o professor, ficando com cara de espanto. Que se ferre, você é bem o tipo de gente que eu esperava no Obelisco Azul. Logo foi-me dada uma jaqueta do Obelisco Azul. Será que posso ficar no Ra amarelo por alguns meses? Só na adaptação ao campus e coisa e tal. Examinador. Pode sim, mas terá que fazer um teste para o Obelisco Azul em 6 meses. Perfeito, agradeço muito. Logo um garoto mais velho se aproximou de mim. Garoto, como você fez isso? O quê? O garoto apontou para minha cabeça, onde tinha uma parte que não era osso e tinha uma cicatriz. Eu incomodado. Cirurgia. Garoto com um sorriso amigável. Meu nome é Zeine e o seu? Gustavo Bani, muito prazer. Zeine. Derrotar aquele monstro em uma rodada foi impressionante. Como veio a combinação perfeita de cartas pra você? Eu dando de ombros. Sorte eu acho, mas me diz. Não pega mal o Obelisco falar com Ra? Zeine. Não quando ele se recusou a vir pro Obelisco. Quer saber o porquê, não é? Zeine confirmou com a cabeça. Eu sempre vivi no luxo e para não falarem. Só entrou no Obelisco por causa dos contatos, resolvi entrar no Ra primeiro. Zeine. Entendo. Que contatos são esses? Minha mãe é a enfermeira e responsável de dormitório do Obelisco e vivi no castelo do Pegasus minha vida inteira, pode-se dizer. Minha sorte é que ele se dava muito bem com crianças, é meu tio praticamente. Zeine. Faz sentido agora. Depois daquele dia 6 meses se passaram voando e dessa vez usei o deck zombie para não gravarem minhas cartas e o jogo acabou mais rápido que começou, já que meu teste era derrotar um veterano do Obelisco Azul. No fim uma garota veio falar comigo. Garota. Oi, sou a Mindy, troca a jaqueta logo. Aqui não dá. Mindy tirando a jaqueta à força. Por quê? Gostou tanto assim do Ra? Foi. Eu cor a jaqueta aberta. Eu estou sem camiseta por baixo. Por isso estava indo me trocar, sair da academia antes do duelo. Zeine se aproximando. Parece que foi rápido como sempre. Não gosto de perder tempo. Mais 6 meses se passaram e mostrei ser um dos primeiros na teoria e nos duelos, empatando uma vez com Zeine, mas em um duelo de igual para igual. Depois desse duelo Mindy me pediu ajuda para arrumar seu baralho e a partir daí foram noites em claro, criando um deck de magos por 2 meses. Os outros 4 foi com Mindy aparecendo na janela do meu quarto ou comigo e ela no jardim do lado feminino, indo nadar depois de um tempo. Logo chegou a época de admissão de calouros novamente e fui assistir. Uma garota chamada Alexis do Obelisco havia ido comigo e Zeine. Vimos vários duelistas em potencial, mas 2 me chamaram a atenção. O primeiro, com um deck Amazona, derrotou seu oponente quase sem esforço. O segundo chegou atrasado e o Dr. Crawler, como o farsante gosta de ser chamado, foi tentar a mesma tática que fez comigo, mas nada que a polimerização e uma carta de campo não resolvessem. Eu indo falar com o garoto do primeiro duelo. Oi, tudo. Garoto me interrompendo. Se veio perguntar se preciso de ajuda, eu sei me virar. Sei que sabe, os outros podem pensar que não se quiserem, mas sei que consegue. Eu sou deficiente motor do lado esquerdo, por isso fiz fisioterapia e faço esportes diversos. Agora pode parar de dar uma de coitado e vir falar comigo como uma pessoa normal e não um saco de lixo humano. Lucas. Ok, eu fiquei muito na defensiva e me precipitei, mas na boa pegou o pesado na parte do lixo humano. Enquanto íamos pegaram coisas de Lucas. Minha mãe e meu pai sempre trataram todos que conheceram com respeito, até mesmo os que não mereciam. Isso nunca entendi até meu primeiro duelo com 5 anos.
Naquele dia aprendi o quanto é importante demonstrar respeito a todos. Eu quase matei uma pessoa no meio de um jogo. Lucas. Qual jogo? Foi quando estava na fase de testes o monstro de duelo. As primeiras cartas feitas eu e Pegasus testamos, mas tinha uma carta no meu baralho que ele não tinha feito e estava cheia de uma energia negra. Eu peguei meu baralho e mostrei a Rainha do Cosmos. Desde então, eu posso ouvi-la e sua presença é como de uma segunda mãe. Mas me diz, por que você usa um deck Amazona? Sinceramente eu acho um pouco feminino. Lucas. Meu pai fez muitas cartas para esse baralho, antes dele sumir. Pelo visto ele também tinha um bom relacionamento com elas até onde eu sei. Diz falar com espíritos. Que coincidência. Lucas. Do que você tá falando? Eu e meu pai também tínhamos essa ligação. Eu ainda tenho. Eu e Lucas ficamos conversando durante os duelos e fomos para a escola novamente no fim da viagem para a escola. E lá os professores e monitores de dormitório nos esperavam para as boas-vindas à academia com o chanceler fazendo seu discurso pela telona. Lá apresentei minha mãe a Lucas que a reconheceu quase de imediato. Lucas espantado. Você não disse nada sobre sua mãe ser a Yukibane. Eu questiono. Sério que não reconheceu o nome? Lucas. Ela é rival de longa data da minha mãe. Minha mãe quando se aproximou. Filho, seu amigo não é filho da Yagami Lucas gaguejando. Sim, sou filho dela, senhora Bane. Mãe. Por favor, sim senhora. Mas se precisar de algo é só falar. Lucas confirmou com a cabeça. Eu com um suspiro. Talvez você queira desfazer as malas para ficar mais tranquilo, vamos te acompanho até o Ra, morei lá no meu primeiro semestre. Lucas. Agora entendo o que você quis dizer com influências. Você não sabe nem metade, digamos que a criança usada para fazer o teste pro jogo de monstros de duelo fui eu. Lucas. Mentira que você conhece Maximilian Pegasus. Pra mim é só tio Pegasus, ele me ajudou com a maioria dos meus baralhos. Por isso vim aqui só agora há um ano atrás e não acabando o fundamental. Meus professores me ensinavam no castelo e ele me ajudava com estratégias tanto de duelo como financeira e artística. Claro, meu deck é muito mais fraco que o dele, mas sei lá. Talvez eu desafie ele com o deck do meu pai. Lucas. Posso ver seus decks? Claro, você arruma suas coisas e eu mostro lá no dormitório do obelisco. Lucas. Mas será que não vão encher meu saco por ser um Ra? Fica do meu lado e não vão fazer nada. Lucas concordou e depois de arrumar suas coisas fomos para o obelisco onde tinham alguns na porta. Eu entrei, mas o Lucas foi parado. Bando de energúmenos, deixem ele passar antes que eu perca a paciência e faça vocês voltarem nadando pra casa. Idiota 1. Mas ele é um Ra. O Ra convidado por mim, agora vaza. Idiota 2. Não, você pode deixar mas eu não vou manchar o nome do obelisco azul com essa ação. Eu com um longo suspiro. Tudo bem, vamos resolver como tudo é resolvido aqui. Se eu vencer ele entra, se não eu pego o que quero e ele não pisa aqui. O duelo tem início com os meus adversários com 8.000 pontos de vida e eu também. O primeiro apenas baixou uma carta e agora era minha vez. Peguei 5 cartas e minha mão não era ruim. Eu joguei primeiro as espadas da luz reveladora, limitando as ações por 3 rodadas. Coloquei a força espelho para baixo, virei o reino do vampiro em campo e os dois começaram a fazer cara de quem tava se cagando de medo. O que aconteceu? Os monstros de verdade não estão aqui ainda. E logo meu caçador vampiro apareceu com 2.100 pontos de ataque. Sua vez, cagão.
Ele abaixou uma carta e colocou um monstro em defesa. Parece que é minha vez de novo. Primeiro, vamos tirar a segurança de vocês. É o jogo espanador de penas da arpia e as magias e armadilhas do seu lado do campo vão pro saco. Mas pra que parar aqui não é? Eu vou usar o vampiro barão vermelho em modo de ataque. E agora é a vez de vocês, seus idiotas. Mas com 2.900 pontos mirando vocês vão vejo muito o que fazer. Os dois desistiram e conseguimos entrar. Lucas, todo esse trabalho só pra entrar. Eu com um suspiro cansado. Nem me fale. Às vezes queria estar no Ra ainda. Eu abri a porta do meu quarto e pude ver Mindy vendo televisão. Mindy, você se atrasou um pouco. Estava conversando com Lucas e o papo foi fluindo até que eu trouxe ele pra ver meu baralho e eu os dele. Me diga, Lucas, gostaria de ver como foi meu duelo de admissão? Lucas, pode ser, porque tem algo interessante nele. Mindy, só o Gustavo ganhando em uma rodada. Lucas espantado. Ok. Contra quem você duelo? Uma criança por acaso? Quase isso. Conhece a expressão, não se ensina truques novos a cachorro velho? Então esse foi o caso. Quando Lucas terminou de assistir, ele estava se recusando a acreditar que eu derrotei Crawler com toda aquela facilidade, mesmo com Crawler sendo do tipo cão que ladra não morde. Mindy, que tal mostrarmos a Arena Obelisco pro Lucas? Mindy, pode ser, mas daqui a pouco temos os jantares de boas-vindas, melhor não demorarmos muito então. Assim foi feito e nós fomos até a arena onde vimos os capachos do Princeton discutindo com o garoto que havia vencido Crawler e seu amigo. Lucas, siga em frente e verá o que é uma pessoa detestável. Lucas continuou a andar até entrar na arena. Lucas, pessoal, tá acontecendo alguma coisa aqui. E uma voz que carregava arrogância saiu da direção das bancadas. Mas é claro que temos um problema. Febre amarela. Eu e Mindy entrando logo em seguida. Chess, retire o que disse antes que seus irmãos não possam bancar o processo que posso abrir com o que acabei de gravar em alto e bom som. Por mim, seus irmãos e você já tinha caído há tempos, mas, infelizmente tenho que admitir que você é um dos 10 melhores da academia. Chess. O quê? 10 melhores? Sim, e estou sendo muito generoso. Agora se eu fosse vocês eu me apressaram para não perder o jantar de boas-vindas. Chess. Me esqueci, bora galera. Quando todos saíram. Lucas. Esse lugar é muito legal mesmo. Mindy. Legal né? Mas, vamos voltar logo para os jantares e mostramos o resto outra hora. Verdade, estamos atrasados. Vocês Slifers, melhor irem também ou a comida vai acabar. Ouvi dizer que a comida vai em dose menor para lá por conta da quantidade de alunos. Voz feminina. Quem diria, vim avisar mas parece que chegaram na minha frente. Caraca Alexis, até você veio pra festa. Bom, isso não muda meu aviso. E se não quiser encrenca garoto. Nunca aceite um desafio do chess que não seja em horário oficial. E eu, Lucas, Mindy e Alexis fomos para nossos dormitórios, onde fiquei conversando com Zane para evitar falar com Crawler. No meio da noite eu estava na janela e vi os 3 mosqueteiros, sendo Chess e a dupla de puxa-sacos, indo em direção à arena, enquanto Mindy vinha em direção à árvore que ficava na frente da minha janela. Eu simplesmente pulei a sacada e assustei a coitadinha sem querer. Mindy, desculpa, mas precisamos ir. Mindy, eu sei. Alexis saiu de trás de uma árvore. Parece que temos um grupo de idiotas para pegar então. Chegando na arena. Chess. Eu ativo a armadilha polimerchitonia. Slifer mais baixo. O que essa carta faz?
Pode-se dizer que é como a controle cerebral, mas só de ver sendo usada me dá nós nervos. Você pode controlar um monstro especificamente de fusão apenas descartando um monstro do seu campo. Resumindo, se o deck não tiver fusão é impossível usar essa carta contra seu oponente. Chess. Eu sacrifico meu zumbi que renasce para ter controle do seu homem alado. Eu fechando os olhos e os abrindo com uma cor diferente. Se o Jaden jogar certo ele vence de virada. Slifer pequeno. Como sabe? Que tal perguntar a seu irmão Cyrus? Ele não é um monstro das 7 cabeças como sei que pensa. Alexis preocupada. Pessoal, a segurança tá chegando. Se nós pegarem estamos fritos. Jaden, enquanto os hologramas são desfeitos. Agora que eu tinha uma carta na manga. Chess, você vem comigo, seu idiota. E eu começo a puxá-lo pelo colarinho. Mindy, agora é sério, se me dissessem que você é deficiente motor, eu não acreditava depois de trazer ele à força pra cá. Chess, sua melhor carta para o Jaden agora. Chess, por que eu faria isso? Ele tem sorte de eu não pegar a dele. Jaden, mostre a carta que você puxou quando seria sua vez. E Jaden puxou as primeiras 5 cartas do baralho, onde a primeira era um monstro que renasce. Sabe como acabaria agora, não é? E por milésimos de segundo Chess fez uma expressão de derrota, mas não deu o braço a torcer. Chess, nunca que esse Slifer desleixado saberia usar essa carta do jeito certo. Jaden, você decide. 1 eu pego a carta e dou pra você. 2 eu só dou uma surra nele. 3 faço os 2. 4 não faço nada. Infelizmente Jaden escolheu a opção 4. Como eu queria amaciar uma carne de obelisco snob hoje, mas fica pra próxima. Logo nos separamos e cada um foi para seu dormitório. Menos Mindy, que disse querer compensar o tempo que eu estava fora.